Olá, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga e hoje eu vim falar com você, professor. Vamos conversar sobre funções executivas? A gente ouve falar por aí sobre essa tal das funções executivas, mas a gente não conversa especificamente sobre elas. A gente sabe que é importante e que elas estão alteradas nos transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, no autismo, no TDAH, na dislexia. Mas, afinal, o que são funções executivas? A gente vai conversar e entender primeiro que funções executivas é um conjunto amplo de habilidades. São habilidades que vão envolver diversas áreas do nosso comportamento. Mas assim, em linhas gerais, elas querem dizer aquelas habilidades que fazem a gente conseguir se planejar, se organizar e executar ações de acordo com o que é esperado, tanto no âmbito social quanto na aprendizagem. Tem vários teóricos que vão explicar diferentes modelos de funções executivas. O que a gente tem usado mais recentemente é um modelo que vai descrever 3 principais funções que depois vão se dividir em outras habilidades. Esse assunto daria um dia inteiro de conversa, mas para a gente resumir, a gente vai usar o modelo da Adele Diamond, então, que vai falar de flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. São 3 habilidades que vão ter regiões do cérebro específicas para cada uma delas e que também vão ter importâncias diferentes no nosso dia a dia. Vamos começar pelo controle inibitório? O controle inibitório, então, quer dizer a nossa capacidade de frear estímulos, tanto estímulos distratores, então pensa que é uma habilidade assim, bem próxima da atenção seletiva. Quando você está aqui assistindo esse vídeo, você provavelmente está inibindo tanto outros barulhos que estão acontecendo aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, quanto pensamentos que você pode ter. Por exemplo, será que eu fiz tal coisa que eu deveria fazer? Nossa, será que eu desliguei o carro? Enfim, são vários pensamentos que estão acontecendo ao mesmo tempo e que a gente tem que inibir para conseguir focar a nossa atenção aqui. Então, atenção seletiva e controle inibitório são construtos muito próximos. E o controle inibitório, então, vai envolver inibir distratores, inibir impulsos. Sabe aquela coisa de pensar antes de falar? Quando a gente vem aquela vontade de dizer alguma coisa e fala, não, isso vai ser bom, isso vai ser adequado nesse momento, essa é a melhor forma de dizer isso. Essa capacidade que a gente tem de refletir sobre o nosso comportamento antes de agir é o que a gente chama de controle inibitório ou controle dos impulsos. Então, isso tem a ver muito com o nosso comportamento social, né? Dá para imaginar por quê? Porque em vários momentos a gente tem que inibir nossa vontade, inibir nosso desejo ou pensamentos automáticos para dar uma resposta mais adequada e mais estruturada no ambiente. Isso serve para a parte social e também para a aprendizagem, porque quando a gente está ali, por exemplo, uma criança está aprendendo a escrever, ela tem que inibir distratores, ela tem que focar naquilo que ela está fazendo, ela está aprendendo lá a regrinha da letra M. E ela vai lembrar que o M é antes de P e B. Na hora que ela está escrevendo, ela tem que ter controle inibitório para parar e pensar, bom, é antes de P e B, então eu devo usar o M e não o N, apesar do som ser o mesmo. Isso é muito importante desde a escrita de uma palavra até do nosso comportamento social. Só que essa não é a única habilidade que a gente precisa para ter um comportamento adequado no nosso meio. A gente também precisa de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que eu tenho de alternar entre as respostas. Imagine você que você está indo para um determinado caminho. E aí tem uma obra, um desvio, um trânsito ali que você não pode seguir reto. O que você faz? Fica lá parado esperando a obra terminar, não importa se ela dure uma semana, 6 meses ou um ano, ou você automaticamente pensa numa rota alternativa. Bom, se eu não posso ir por aqui, eu vou dar a volta para chegar no mesmo, no resultado final, no mesmo ambiente. Então essa habilidade que a gente tem de pensar em uma alternativa tem tudo a ver com flexibilidade cognitiva. Vou voltar, por exemplo, do M antes de P e B. Eu sei que numa determinada circunstância eu vou usar o M, em outra circunstância eu vou usar o N. Isso é flexibilidade. Então o controle inibitório vai atuar junto com a flexibilidade para a gente selecionar o comportamento mais adequado naquele momento. A flexibilidade ela é pré-requisito para a gente pensar em criatividade. Pensa bem, criatividade tem tudo a ver com eu achar um jeito diferente de pensar, de agir, de formular alguma coisa. Então, para eu conseguir ser criativo, eu tenho que ter flexibilidade cognitiva em primeiro plano. É essa a ideia desse modelo de funções executivas. Eu tenho funções básicas que vão me ajudar a ter funções mais elaboradas, como planejamento, resolução de problemas, criatividade e outras habilidades. Mas a gente tem que falar de mais uma delas antes de pensar como é que a gente pode usar isso na sala de aula. É a memória de trabalho,
ou memória operacional. Talvez você já tenha ouvido falar delas em outros momentos. Ela é super importante porque ela ajuda a gente a organizar as nossas memórias. Então imagina o seguinte, lá na nossa cabeça a gente tem um grande arquivo de tudo, desde você saber o que é uma câmera, o que é um lápis, o que é o YouTube, até o que você fez ontem, o que você almoçou, quem são seus amigos, enfim, todas essas informações estão guardadas lá na nossa mente, certo? Então tem áreas específicas que vão armazenar essas informações. Quem vai saber onde essa informação está guardada, quem vai classificar essa informação e decidir para qual arquivo ela vai, e quem também ajuda a gente a manter alguma informação aqui assim, em stand-by, para depois poder organizar e armazenar, é a memória de trabalho. Imagina que enquanto eu estou falando, você está processando todas essas informações. Não adianta cada palavra que eu falar, você mandar já para a memória lá longe e guardar. Você precisa dar um sentido para tudo isso. Então, tem uma frase que eu falei, que se linka com uma frase que eu falei, que liga com a frase de cima e assim vai. Então, organizar essas informações para que de fato elas possam ser guardadas, quem vai ajudar a fazer isso é a memória operacional, é a memória de trabalho. Sabe aquela sensação que a gente fica com, nossa, tá na ponta da língua, que é o que a gente chama de tip of tongue? Esse fenômeno acontece quando a nossa memória de trabalho não tá funcionando bem. Quer dizer, a informação tá guardada, a memória lá de longo prazo tá lá, tá funcionando, mas eu não sei exatamente onde ela tá, então fica um discurso desorganizado. A gente não consegue acessar exatamente aquele conceito que a gente gostaria. Vale lembrar que a memória de trabalho ela serve tanto para as palavras, que a gente chama de auditivo verbal, quanto a parte visoespacial, o raciocínio lógico matemático, por exemplo, ele está diretamente relacionado ao esboço visoespacial, que a memória de trabalho ajuda a gente a fazer. Ficou um pouquinho complicado? Então vamos pensar na prática, como isso se organiza? Crianças a partir dos 2 anos de idade já começam a desenvolver controle inibitório, mas para que elas possam de fato ser desenvolvidas nessa habilidade, a gente precisa de treino. Como é que a gente treina a função executiva? Brincando. As brincadeiras têm regras, eu tenho que lembrar das regras, muitas vezes eu tenho que alternar entre regras e eu tenho que inibir impulsos. A vontade que dá numa brincadeira é pegar todas aquelas cartas para mim, mas eu não posso, eu preciso esperar a minha vez de jogar, eu preciso elaborar uma estratégia. Então brincadeiras muito simples, desde muito cedo, vão ajudando a gente a formar essas funções executivas. Carol, você tá falando, eu tô pensando em vários alunos meus, vários pacientes meus que não têm muito bem essas habilidades desenvolvidas. Independente da gente investigar, né, qual é o problema, enfim, isso deve ser feito por profissionais especializados na área, vamos pensar na prática, como é que a gente pode levar isso para a sala de aula. Então, vamos pensar em controle inibitório. Poxa, eu tenho uma criança, um adolescente que não tem um bom controle inibitório. Muitas vezes o professor vai funcionar como um agente para estimular esse controle inibitório. Então, deixar combinados e regras claras e à vista ajuda, porque na hora que ele vai agir, ele visualizou aquela regra, isso ajuda ele a lembrar de não fazer. Carol, mas ele sabe a regra. Tudo bem, mas o controle inibitório não está funcionando bem. Então essa regra está escondida lá longe e ele nem lembra de usar numa situação que está acontecendo ali no dia a dia. Então, fazer combinados específicos, deixar esses combinados à vista, independente do tempo que essa criança já tem contato com essas regras, é uma dica importante. Ajudar a ter um tempo a mais para revisar a atividade. Pessoas com problemas em controle inibitório frequentemente cometem erros bobos por desatenção. Sabe aquele seu aluno que faz um cálculo super difícil, mas na soma ele comete um erro? Exatamente isso que acontece. Então, uma dica importante é ajudar essa criança, esse adolescente a organizar a revisão. Terminou a prova? Terminou a atividade? Senta do ladinho, ajuda ele a revisar. Vai ensinando esse hábito para ele. Isso, com o tempo, ele vai adquirindo e vai aprendendo a conseguir inibir esses erros, né, por desatenção. A questão da flexibilidade também é muito importante. Estimular rotas alternativas. Propõe uma atividade no qual a criança tenha que resolver de 3 formas diferentes, ou pensar em 3 respostas diferentes. Isso a gente está ajudando ela a flexibilizar essas alternativas. E a memória operacional, né, ou a memória de trabalho? A gente usa essa habilidade para interpretar, para compreender aquilo que o outro está falando, o que está sendo pedido. Ajudar essa criança, esse adolescente a desenvolver o hábito de grifar a palavra-chave é essencial. Ai, Carol, mas eu grifo com os meus alunos. Sim, mas em geral o professor fala qual palavra tem que ser grifada e não ensina o aluno a selecionar aquilo que é mais importante. Ou seja, o aluno vai ficar dependente
do professor para fazer esse grifado e não vai levar isso para outras situações do dia a dia. O ideal é que ele grife as palavras-chave do texto, da pergunta. Isso tem tudo a ver com memória operacional. Deixar também pistas, dicas, usar questões, por exemplo, de complete a lacuna, verdadeiro ou falso, mapas conceituais com partes já preenchidas, também ajuda a acessar a memória operacional. Por quê? Porque ele vai ativar, vai dizer assim para o cérebro, esse assunto aqui é mais ou menos nesse caminho. Então você consegue fazer a criança acessar a informação melhor do que quando você dá uma questão aberta, que ela vai ter que procurar lá em várias informações que ela já teve contato ao longo daquele bimestre ou trimestre. Isso é só um pedacinho do que a gente pode falar sobre funções executivas. Se você quiser saber mais, conhecer mais sobre a questão da neurociência na sala de aula, eu te convido a conhecer o canal Desenvolvimento Saudável por Carolina Braga lá no YouTube. Se você também quiser ficar por dentro de cursos, formações, siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook Desenvolvimento Saudável. Espero você!